Qual será a igreja mais perigosa dos Estados Unidos? Será esta? Acho que é ruim e essas pessoas me fizeram mal. Seja o que você transmitir. Talvez seja esta. Mas vocês dizem, Senhor, estamos colocando vocês bem no meio. Talvez seja esta. Disse pela minha palavra, o grande Fix. Ou talvez seja esta. Estamos aqui para trazê-lo de volta à verdadeira fé, o ramo ocidental do presbiluteranismo americano reformado. Não, esses são reformados e de sã doutrina. Não acredito neles. Você tem razão. Você tem razão. Não saia daí, porque o que vamos ver hoje é realmente incrível. Amigos da Bíblia Libre, como vocês estão? Meu nome é Edgar Escobar, bem-vindos a este novo programa. E sim, senhores, qual é a pior das igrejas dos Estados Unidos? Desse grupo de igrejas que se passam por igrejas cristãs, evangélicas, históricas, mas que na verdade são cultos destrutivos. Hoje vou defender que a igreja Bethel Redding é a igreja mais falsa, mística e perigosa dos Estados Unidos. Mas como surgiu a igreja Bethel na Califórnia? Quem a fundou? Bem, é uma igreja que antes pertencia às Assembleias de Deus e que foi fundada por um homem chamado Robert Doherty. Ele fundou a igreja, pois era uma pentecostal comum. Lá pelos anos 60, em 1968, chegou um casal para pastorear que foram Earl e Darlene Johnson. Eles pastorearam por muitos anos e depois deles, em 1996, o filho deles, Bill Johnson, assume a liderança e o pastorado dessa igreja pentecostal, que até aquele momento tinha sido uma igreja pentecostal comum, mas sob a liderança de Bill Johnson, ela se transforma completamente, porque Bill Johnson chegou com todas aquelas ideias do chamado Avivamento de Toronto. Sim, rir descontroladamente, agir como animais, se jogar no chão e fazer todo tipo de palhaçada. Todas essas coisas estavam na cabeça de Bill Johnson e ele vai aplicar isso na igreja Bethel. Mas é inegável que sob a liderança desse senhor Bill Johnson, essa igreja se tornou uma das mais influentes dos Estados Unidos. Na verdade, não é das maiores, tem cerca de 12 mil membros e atualmente as mega-igrejas nos Estados Unidos estão em crise. Se você tiver interesse em saber sobre a crise das mega-igrejas nos Estados Unidos, deixe aqui na caixa de comentários. Se neste vídeo chegarmos a 5 mil curtidas, antes de 2 semanas, 5 mil curtidas, fazemos um vídeo sobre a crise das mega-igrejas nos Estados Unidos. Mas o que eu estava dizendo? Não sei, me diga você. Ah, sim. Já me lembrei que Bill Johnson assumiu o controle desta igreja e a transformou em um centro de discipulado. Ele criou uma escola de ministério sobrenatural, expandiu sua influência, tornou-se uma referência para o louvor e adoração, não só nos Estados Unidos, mas em toda a América Latina unida. E foi aí que começou o desastre. Mas o desastre não é só de Bill Johnson, de quem falaremos mais tarde. Também o acompanham personagens como Chris Vallotton, que é definitivamente o líder de toda a parte educacional da Bethel, e que já disse umas coisas, ai meu Deus! Como aquela vez em que ele disse que nós somos da mesma espécie de Deus. Isso é conhecido como a teologia do Deus menor. E 8 vezes Deus diz, façamos essas coisas segundo a nossa espécie. E então ele chega até você e diz, façamos o homem à nossa imagem. O comentário é, façamos o homem à nossa imagem. E Deus te fez segundo a espécie de Deus. Ele também disse coisas muito estranhas, como que Adão e Eva cocriaram os animais junto com Deus. Ou, por exemplo, que Deus fez um milagre criativo porque estava devolvendo as virgindades. E eu quero te contar que eu acredito, já vi milhares neste ponto. Escrevi um livro chamado Moral Revolutions e testemunhei a restauração da virgindade de milhares de pessoas. Eu tenho centenas de e-mails sobre o ímen de garotas sendo restaurado. Centenas. Isso não é algo que você normalmente conta para o seu pastor. Aliás, eu tive um milagre criativo. Sério? Que incrível o que aconteceu. Deus restaurou meu ímen. Isso é milagroso. Nem acontece em A Rosa de Guadalupe. Mas esse negócio de milagres criativos não é bíblico.
Quer dizer, não existe nenhuma categoria bíblica que fale de milagre criativo. Atos 2, 22 fala de maravilhas, prodígios e sinais, mas não cita milagres criativos. Ninguém na Bíblia viu surgir um pé onde não existia. Sim, o mais próximo é Jesus recolocando a orelha que foi cortada. Não sabemos se foi totalmente. Pedro, mas esse tipo de milagres criativos realmente não aparece na Bíblia. Há um tempo atrás, o próprio Bill Johnson esteve envolvido em um escândalo, porque eles disseram que Deus fez com que uma mulher que não tinha 3 dedos recebesse um milagre criativo e os 3 dedos apareceram. A mulher se chamava Christy, e depois Bill Johnson veio a público dizer que não podia mostrar a evidência desse maravilhoso milagre porque queria proteger as almas. Imagino que era para que não saíssem da igreja ao saberem que ele era mentiroso. Mas mesmo assim, algum tempo depois, Christy postou esta foto do suposto milagre criativo. É preciso muita criatividade para ver milagre nisso. Mas não são só Johnson e Vallotton, também tem a nora de Bill Johnson. Sim, senhores, a nora de Bill Johnson, que se chama Jen Johnson, é quem lidera o louvor da Bethel Music e é uma das mais importantes, entre aspas, pastoras daquela igreja e que também, pois ela zombou abertamente do Espírito Santo, chegou até a tratá-lo como o gênio da lâmpada do Aladim. Ok. E isso provavelmente vai te ofender um pouco, mas fazer o quê? E o Espírito Santo para mim é como o gênio do Aladim. Eu vejo o Espírito Santo como o gênio do Aladim. E ele é azul. Não foi planejado. Perfeito. E ele é engraçado. E ele é sorrateiro. E ele é corajoso. E ele está em todo lugar. E ele é maravilhoso. É assim que ele é pra mim. E ele é engraçado. Ele é sorrateiro. Ele é bobo. Ele é maravilhoso. E eu vejo ele como o gênio do Aladim. Eu não sei de onde isso surgiu na minha vida. Talvez quando eu tinha uns 10 anos, não sei, mas... porque ele está lá, sabe? E ele é o ajudante. E ele está sempre apoiando e confortando. E... ele é simplesmente divertido. E ele é azul. Ah, ok. Espera aí. Bom argumento. Boa cor. Que indecência! Já não há mais temor a Deus! Isso é inaceitável. Ou seja, é o Espírito Santo e o Espírito Santo é Deus. Eu não posso dizer que o Espírito Santo é um gênio da lâmpada, astuto, engraçado, meio bobinho. Não, pelo amor de Deus, não. É a terceira pessoa da Trindade. Não é um ser mágico que realiza desejos. Mas ela não é irreverente apenas contra o Espírito Santo, mas também contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Esta ex-pastora de Bethel Johnson fez uma declaração mística completamente absurda e afirmou que os anjos se sentam ao redor do trono de Deus e participam de concursos de flatulência. Sim, senhores, foi exatamente isso que ele disse. Além de dizer coisas absurdas, como que Deus se reflete no grupo de louvor, como se subíssemos à presença de Deus para que Ele estivesse conosco e ao olharem para nós, vissem Deus. Tem muita coisa que não está na Bíblia. Já reparou? Aí você pensa, onde isso está na Bíblia? Mas eu tive uma visão uma vez e vi, coletivamente, vi a gente adorando e a nossa adoração subiu até o céu. E em um só movimento fluido, o Senhor absorveu nossos louvores e Ele se tornou ainda mais aquilo que nós declaramos que Ele é. Mas no mesmo movimento, Ele segurou um espelho debaixo da axila. Mas ele tinha esse refletor, e quando louvávamos, nosso louvor simplesmente subia até ele. Esse refletor dizia, você é lindo, você é incrível, você é bondoso, você é maravilhoso. Num movimento fluido, isso batia no refletor e voltava para nós. E o Senhor dizia, você também é assim, é isso que você é. Nosso louvor subia e batia nesse refletor, e então voltava para nós. E ele dizia, você é. Enquanto adorávamos e dizíamos, você é maravilhoso, Senhor, ele segurava o refletor e respondia, você é.
Então, em um só momento dizia, sim, ele é e você também é. Isso é totalmente antibíblico e vai contra as Escrituras. A Bíblia diz em Isaías 42:8, eu, Jeová, este é o meu nome, e a outro não darei a minha glória, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Nem a grupos de louvor, mesmo os mais famosos. E aqui estou eu, simplesmente fazendo um resumo para chegar, obviamente, ao mais importante dos líderes desta igreja e que disse umas coisas que, ai meu Deus. O Sr. Bill Johnson, principal líder da Bethel, disse coisas tão terríveis como uma de suas declarações no X, que afirma, se Jesus Cristo realizou seus milagres terrenos como Deus, isso me surpreende. Mas se ele fez isso como um homem dependente de Deus, sinto-me impulsionado a seguir seu exemplo. E por que o Sr. Bill Johnson disse isso? Até soa bonito. Mas o que ele quer dizer com isso? Bem, o que ele acredita no fundo é uma doutrina errada da kenosis de Cristo. Ele basicamente acredita, embora não diga isso claramente, que Jesus deixou sua divindade no céu quando se esvaziou. Ele diz que se esvaziou basicamente de sua divindade. E todos os milagres que fez na terra, fez como um ser humano, não como Deus. Veja como ele explica aqui. Que se esvazia e toma forma humana e enfrenta todas as tentações como nós, sem pecado. E então ele se torna pessoalmente capacitado pelo Espírito Santo e só faz o que vê o Pai fazer. Ele só diz o que ouve o Pai dizer. Então eu percebo que ele acabou de dar um exemplo que pode ser seguido. Quando vejo que ele anda sobre as águas, cura os doentes e expulsa demônios, ele faz tudo isso como um ser humano em relacionamento correto com Deus. Então, de repente, eu fico descontente. De repente, eu não consigo mais permanecer na condição em que estou. Eu preciso buscar aquilo que foi colocado diante de mim como um convite do próprio Deus para seguir seu Filho e me tornar como ele. É por isso que anseio. Passarei a vida buscando isso, talvez nunca consiga acertar. Lembro que ele afirma em entrevistas que não acredita que Jesus tenha deixado de ser Deus, só que os milagres teriam sido feitos como homem. Por que ele diz isso? Pois porque a igreja dele se fundamenta na busca por milagres, nos milagres, e na ideia de que nós podemos fazer milagres iguais ou semelhantes aos que Jesus Cristo fez, ou até maiores, como ele mesmo afirma em várias de suas pregações, interpretando mal os textos bíblicos e em vários de seus livros. As maiores obras que fazemos não estão ligadas a milagres. O texto fala de obras. Qual foi a de Jesus Cristo na terra? Pregar a palavra. E por que nossas obras serão maiores? Porque Jesus Cristo veio para os seus, veio para o povo de Israel. Enquanto isso, nós fomos enviados a todas as nações. Essas são as obras maiores. Mas essa ideia de que Jesus fez milagres em sua humanidade simplesmente para nos comparar com Jesus, e essa ideia de que ele se despojou de certa forma de sua divindade e de sua glória, isso é basicamente nestorianismo. Isso não tem nada a ver com uma doutrina saudável. É literalmente uma heresia, é uma cristologia péssima. E acaba não apenas vendo uma dupla natureza em Jesus, mas também uma divisão em sua dupla natureza. Dizer que Jesus age como humano e não como Deus é dividir a natureza humana da natureza divina. Apesar de algumas passagens bíblicas enfatizarem ora a natureza humana, ora a divina de Cristo, ambas não podem ser separadas ou divididas. Não há dois Cristos, nem dicotomia em Cristo. Cristo não pode ser dividido em partes ou camadas. Não. Isso é a doutrina da simplicidade de Deus. E não quer dizer que Deus seja simples. Na verdade, quer dizer que Deus é indivisível. Que eu não posso dividir ou analisar Deus em partes, que Deus é inteiro o tempo todo. O que Cristo faz ao encarnar é adicionar algo à sua natureza divina, mas ele não perde nada de sua natureza divina. João 20, estas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Cristo e é Filho de Deus. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Isso não pode ser separado. Mas Bill Johnson afirmou que Jesus foi o cristão mais normal da Bíblia. Ele disse que nem tudo que acontece é vontade de Deus. Nem tudo que nos acontece é vontade de Deus. Há confusão.
uma das nossas maiores áreas de confusão na igreja é em relação à soberania de Deus. Nós sabemos que Deus é todo-poderoso. Nós sabemos que Ele está no controle de tudo. Mas com isso cometemos um erro ao pensar que Ele controla tudo. Mas isso também vai contra as Escrituras. Tudo o que nos acontece, absolutamente tudo, até mesmo o que é ruim, é vontade de Deus. Agora precisamos definir o que é a vontade de Deus, de que perspectiva vemos a vontade de Deus. Estamos falando da vontade preceptiva de Deus, dos seus preceitos, ou da vontade decretiva de Deus, do que Ele permite que aconteça e ordena que aconteça. Do que estamos falando? Obviamente, nem tudo o que acontece é vontade preceptiva de Deus. Nem tudo está de acordo com os seus preceitos, mas tudo está de acordo com o seu decreto, porque todo o seu decreto, no final, leva ao cumprimento do seu plano. Então aqui o Sr. Bill Johnson está demonstrando um total desconhecimento da teologia cristã. A Bíblia é claríssima, Deus não perde o controle de nada. Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio a adversidade. Eu, Jeová, sou quem faz tudo isso. Amós 3, 6. Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não se alarmará? Haverá algum mal na cidade que Jeová não tenha feito? E não é que Deus seja o causador do mal de forma alguma. Ele faz as coisas em um sentido de providência e soberania. O mal que ele permite tem como propósito um bem maior que ele causa. Então, ele não é o causador do mal, mas ele permite e decreta que o mal aconteça com um propósito benéfico no final. E esse propósito é que cada um de nós o conheça. Além disso, Johnson acredita que absolutamente todas as doenças devem ser curadas pelo Senhor, porque ele prometeu que todas as nossas doenças foram levadas na cruz do Calvário. Então, todo mundo deve estar saudável. E, senhores, é daí que Harrigan tira suas ideias. Ouçam-no. É a intenção de Deus, neste momento, influenciar meu círculo de influência com uma manifestação de sua presença de tal forma que reflita o céu. Isso indica que lá não existe câncer e não deveria haver aqui. Seria preciso perguntar a ele se Deus cura a todos. E se ele tem que curar a todos por obrigação, por que ele usa óculos? Não sabemos. Tristemente, tudo isso não se cumpriu no caso de sua esposa, que faleceu de câncer em 13 de julho de 2022. Perguntamos, o que aconteceu com o discurso dele de que o câncer seria vencido porque Jesus levou todas as doenças na cruz? Isso não ocorreu com a esposa dele. Ele afirmou publicamente que ainda confia em Deus e em sua soberania. Amém. É o que cristãos devem fazer. O problema é que ele nunca se retratou de sua falsa doutrina, pois quer que todos acreditem que todas as doenças são sempre curáveis, mas isso não se aplica a ele e sua família. Então é isso que eles vendem, a ilusão de que todas as doenças têm cura. Até mesmo a ilusão de que um morto pode ressuscitar. E esse é o caso da pequena menina Olive, de 2 anos, que morreu. Ela era filha de uma das pessoas do louvor. E toda a igreja Bethel, incluindo o próprio Bill Johnson, eles começaram uma campanha nas redes sociais. Oremos por Olive. #Ressuscita Olive. Supostamente, começaram a orar para Deus ressuscitar essa menina. Isso foi algo realmente vergonhoso. E o problema não é orar, nem mesmo orar por uma ressurreição. É transformar uma esperança extraordinária e que leva aos limites da realidade em uma campanha pública, global, com expectativa praticamente certa. Ou seja, pela lógica da mateologia dessa igreja, essa menina deveria ter ressuscitado. Porque havia centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo orando e reivindicando. Certo, o que Cristo já conquistou na cruz, o fato de poder ressuscitar mortos, mas a menina continuou morta. Você imagina a esperança desses pais, o coração destruído deles, ao ver que Deus não os escuta. Por quê? Porque venderam para eles uma teologia ruim, uma falsa esperança, algo que a Bíblia não diz. E isso só para mencionar um ou outro erro doutrinário na pregação de Bill Johnson. Mas vamos agora às práticas malucas da Bethel. Isso mesmo, senhores. E aqui eles estão cheios de práticas malucas. Como, por exemplo, o ritual do túnel de fogo.
até uma cabeçada em nome do Senhor deram ali. Isso é completamente contrário às Escrituras. Quer dizer, a Bíblia nunca diz que temos que fazer um túnel onde todos oramos uns pelos outros e damos cocorotes. Será? Porque o que mais vão fazer em um túnel de fogo? Deuteronômio, capítulo 12, versículo 32. Você cuidará de fazer tudo o que eu te ordeno. Não acrescentará nada a isso, nem tirará. Eles acrescentam coisas o tempo todo. Usam frases como: receba a unção, ative o fogo, imparta a atmosfera. Como se o Espírito Santo fosse uma espécie de força que precisa ser canalizada, como a energia de Star Wars. Ai meu Deus! Mas eles não ficam só nisso. Eles também praticam, mesmo dizendo que não, a unção dos túmulos. O túmulo do Sr. Goswest em Bradford fica no outro extremo da Inglaterra. Talvez você não consiga vir aqui naturalmente, mas certamente pode sentir sobrenaturalmente o que aconteceu na vida deste homem. É engraçado, todos nós estudantes que viemos aqui, sentimos como se o poder de ressuscitar os mortos e o dom da fé viessem sobre nós. E alguns estudantes estavam inclinados sobre a parte de trás do túmulo e sentiram uma graça e uma fé simplesmente repousarem sobre eles. Liberamos isso sobre outros estudantes que teriam vindo, liberamos isso agora mesmo pela câmera. Nós simplesmente liberamos a unção de Deus neste lugar e oramos para que uma grande fé venha sobre você. Agora a Bethel foi acusada disso, já que várias pessoas dessa igreja foram vistas, supostamente deitadas recebendo a unção de cristãos mortos. Entre essas pessoas foi vista a própria esposa de Bill Johnson. No entanto, quando ficou provado que isso era um exercício bastante absurdo e que não tinha nada a ver com as Escrituras, pois ele disse: não estavam recebendo, não, foi mal interpretado, mas estão aí as fotos de pessoas deitadas nos túmulos. Número 3, a unção do fantoche. Sim, senhores, eles praticam a unção do fantoche. Bom, veja você mesmo. Nem a Vila Sésamo ousou tanto. E a moça do telefone também está rindo, porque não é só a loucura de um fantoche com unção, é a loucura de pessoas rindo como se fossem completamente desequilibradas. Nada disso é bíblico, irmão. Tem que ser claro. É o Espírito que se move assim? Onde está isso na Bíblia? Por que acrescentam a Bíblia? Não consigo imaginar Paulo, Pedro ou João rindo desse jeito por estarem cheios do Espírito Santo. Isso não aconteceu em Pentecostes. Eles falaram novos idiomas e comunicaram a palavra, mas sem perder o controle ou agir de forma absurda. Também praticam a embriaguez espiritual, pois a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas sim, sejam cheios do Espírito. Mas não percebem que o próprio texto está dizendo que é diferente se embriagar com vinho e ser cheio do Espírito. Com o Espírito Santo, você tem domínio próprio e autocontrole, diferente do álcool, que faz perder o controle. Eles, porém, perdem o controle e ficam bêbados espiritualmente, o que é absurdo. Mas com isso, ou melhor, isso não é suficiente. Também tem a unção de Gandalf. Então eu te encorajo. Se você não fez isso na ordem correta, você deve colocar óleo na sua porta e depois ir para a frente e repetir esse ato conosco. E Gandalf se firma em sua autoridade na frente do demônio e diz isso pela primeira vez, ele bate e nada acontece. Na segunda vez, Gandalf faz de novo e ainda assim o demônio não obedece. E na terceira vez, Gandalf coloca as duas mãos no cajado e diz: eu disse. E ele bate com o cajado. E é dessa autoridade que estamos falando, que só pode ser liberada por um decreto apostólico. Decretamos e declaramos que o racismo vai acabar. Está terminado na Eclésia a partir desta noite, em nome poderoso de Jesus. Vamos levantar e bater com o cajado. Você não passará. Mais uma. Precisamos que você concorde conosco. Você não passará em nome de Jesus Cristo. Espero que batendo no chão com esse bastão todos os seus problemas tenham sido resolvidos, pois é isso que eles vendem.
Porque além disso, essa mulher diz que todos esses decretos se cumprem quando é uma declaração, um decreto apostólico. Porque como eles acreditam em apóstolos e profetas, porque pertencem à nova reforma apostólica, que não é nova, nem reforma, nem apostólica, mas eles acreditam nisso. Se ainda não viu meu vídeo sobre a nova reforma apostólica, deixo aqui para você assistir. O fato é, meus irmãos, que essa não era a atitude dos apóstolos. Atos 3:2. Vendo isso, Pedro disse ao povo: Homens israelitas, por que se admiram? Ou por que vocês fixam os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O próprio Pedro diz: Não olhem para nós, não há nenhum decreto apostólico, não temos superpoderes por sermos apóstolos, e ele era um verdadeiro apóstolo. Mas não, esses farsantes, e preciso dizer assim, pois o que vendem é fantasia e mentira. Pois dizem que têm o poder de decretar coisas, o poderio apostólico. E tem outras coisas, como por exemplo, a unção do ursinho Pooh. Isso aí fui eu que acrescentei. Além de suas práticas estranhas, eles também têm doutrinas completamente contrárias às escrituras que fazem parte de sua prática teológica cotidiana, como, por exemplo, uma nova teologia da substituição. E onde quero chegar com isso? A falsa teologia da substituição diz que Deus substituiu o Israel étnico pela igreja. Nós não acreditamos nisso. Acreditamos que dos dois povos ele fez um só. É isso que diz a doutrina cristã histórica e ortodoxa. Mas eles basicamente acreditam que Deus deu a eles todas as promessas feitas a Israel. E eles não diferenciam biblicamente entre as promessas feitas a Israel e as promessas feitas à igreja. As promessas feitas ao Israel étnico são vistas como tipo e sombra das promessas para a igreja, mas eles as interpretam literalmente. Por isso pregam coisas tão estranhas como a falsa doutrina dos 7 montes. Isso faz parte da pregação diária deles. Para saber sobre essa falsa doutrina dos 7 montes, confira meu vídeo sobre o assunto. Embora também tenham algumas práticas que eu não sei se são práticas mesmo ou marketing. Como, por exemplo, o jogo do Uno profético. Lá por 2011, em Betel, além disso, supostamente foi vista a nuvem da glória do Senhor. Sim, foi daí que Ricardito Rodrigues tirou isso. Ai, copiões. E no ano de 2024, viram penas de anjos caindo. Coitadinhos dos anjinhos, estão ficando carecas, sem penas. Agora, a Bíblia ensina que os anjos são espíritos ministradores. Por que um espírito teria penas? Claro, eu sei que na Bíblia fala das asas dos anjos e fala até das asas do Senhor. Mas são asas literais? Eles têm asas de verdade? Para que precisariam de asas? Bem, esse é um tema que precisamos interpretar de forma correta, com uma verdadeira hermenêutica. Porque, na verdade, o que a Bíblia nos diz é que eles são espíritos, e as asas têm uma tipologia e um significado bastante específico, mas é mais um significado metafórico. Um espírito não precisa de asas para voar, entre aspas, esse voar. Não é? E bem, não sei o quanto a vida de alguém muda ao ver uma asa, uma pena, sabe, caindo de algum lugar. Já foi comprovado de várias maneiras que tudo isso não passa de enganos cuidadosamente elaborados. Este homem, Bill Johnson, não é um homem que foi enganado por uma falsa doutrina. É um homem que sabe que o que está pregando é falso e mentiroso. Alguns pregam falsas doutrinas por terem aprendido assim. E eles acreditam sinceramente nessas mentiras. Mas há outros que não acreditam nas mentiras. Que simplesmente, mesmo sabendo que o que estão dizendo é mentira, continuam praticando e continuam pregando. Esse é o caso desse senhor Bill Johnson. Isso sem falar do grave problema na teologia das suas músicas. Da Bethel Music e da Jesus Culture. A música da Bethel é cantada nas igrejas da América Latina, dos Estados Unidos, do mundo todo. São muito populares. Eles têm melodias muito românticas e bonitas, mas têm todo o seu veneno teológico na maioria de suas músicas. A gente nem percebe, a gente não desconfia, não analisa.
Se quiser análise da música do Battle Music em vídeo, deixe o like. Já temos meta de 5 mil. Agora, em um mês, 10 mil likes. Se atingirmos 10 mil likes, farei vídeo sobre a música do Battle Music. Depende de você. Quero recomendar um texto intitulado El Falso Evangelho de Bethel e outros temas de Ray Burns, onde ele analisa em detalhes essa igreja, suas práticas falsas e suas doutrinas falsas, e chega exatamente à mesma conclusão que nós. É uma seita destrutiva. Por favor, compartilhe este vídeo em todas as suas redes sociais. Olha, muitos de vocês que estão aqui assistindo ao vídeo nem sequer se inscreveram. Inscreva-se no canal. Não seja assim. Mais de 60% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não se inscreveram. Inscrevam-se, deixem o like, hypeiem. Todas essas coisas nos ajudam a levar a palavra de Deus e a poder desmontar essas falsas doutrinas e comprovar biblicamente que eles estão errados. Se você foi abençoado por esses vídeos, por favor, nos ajude. Deixe o like, escreva alguma coisa, compartilhe nas redes sociais. Obrigado por ter estado conosco aqui na Bíblia Libre.